Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Peixoto denunciará Terêncio para Guilherme, que entrará em choque ao confirmar as suas suspeitas. Guilherme dirá tudo o que ouviu para Danilo, e o rapaz terá uma ideia. Peixoto e Danilo conseguirão provas contra Terêncio e ele será expulso da polícia. Ele ainda receberá o pior dos castigos. Tudo começa quando Guilherme chega em seu escritório e se surpreende ao ver Peixoto esperando por ele. Em choque, Guilherme pergunta: "O que você está fazendo aqui? Você é uma das últimas pessoas que eu imaginaria estar me esperando." Aflito, Peixoto responde: "Eu não estou aguentando mais. Eu tenho que falar para alguém tudo o que eu sei. E eu sei muita coisa." Surpreso, Guilherme pergunta: "Como assim? Sabe o quê?" Peixoto responde: "Eu sei muita coisa sobre o delegado Terêncio, só que ninguém mais quer me ouvir. E eu sei que você, como advogado, pode me ajudar." Em choque, Guilherme pergunta: "O que você sabe sobre ele?" Respirando fundo, Peixoto responde: "Lembra do caso do rapto do menino Tunico?" Guilherme responde: "Claro que eu me lembro. Os vigaristas que o raptaram fugiram há pouco da cadeia. E se eu não me lembre, você foi acusado de ser conivente." Nervoso, Peixoto fala: "É sobre isso que eu quero falar. Na verdade, o responsável é o delegado Terêncio." Confuso, Guilherme diz: "Espera aí. Me explica isso direito." Peixoto fala: "Um pouco antes da primeira tentativa de rapto, o delegado me pediu para conversar com o Juvenal." Guilherme pergunta: "E o que você foi conversar com ele?" Peixoto responde: "Ele só me falou que teria um homem que iria falar com ele, que era para encontrá-lo em um estabelecimento." Guilherme pergunta: "E esse homem seria o Sebastian?" Peixoto responde: "Eu não sabia quem era, mas depois eu o segui e descobri que era mesmo o Sebastian." Em choque, Guilherme pergunta: "E por que você não avisou as autoridades enquanto havia tempo? Ou por que não apontou a culpa do delegado depois que o Sebastian foi pego?" Nervoso, Peixoto responde: "Eu não sei se devo responder essa pergunta." Guilherme retruca: "Se você quer que eu te ajude, você tem que ser o máximo de sincero comigo. E isso quer dizer que não pode deixar passar nenhuma informação." Respirando fundo, Peixoto responde: "Está bem, eu vou dizer. A senhorita Olga me fez prometer que não falaria com mais ninguém sobre isso." Incrédulo, Guilherme pergunta: "A Olga está envolvida nisso?" Peixoto responde: "Tanto quanto eu. Ela, particularmente, não esteve envolvida no rapto. Só descobriu depois." Guilherme fala: "E sobre a fuga? O que você sabe?" Peixoto responde: "Eu não sei de nada. Mas eu tenho certeza que o delegado facilitou as coisas, só para os vigaristas não acusarem ele." Após alguns minutos pensando, Guilherme diz: "Muito bem, eu vou ver o que posso fazer por você." Momentos depois, Guilherme se encontra com Danilo e diz: "Eu preciso muito falar com você." Danilo questiona: "Sobre o quê?" Guilherme responde: "Todas as suas suspeitas sobre o delegado Terêncio estavam corretas." Surpreso, Danilo pergunta: "Como assim? Como você sabe?" Guilherme responde: "Eu acabo de chegar de uma conversa com o soldado Peixoto, e ele me pediu para fazer uma denúncia contra o delegado. Ele é uma grande testemunha no caso do rapto do Tonico." Em choque, Danilo pergunta: "Então o soldado Peixoto também está envolvido nisso?" Guilherme responde: "Pelo que eu entendi, ele é apenas uma testemunha, e não um cúmplice. E a Olga também." Boquiaberto, Danilo questiona: "Como assim a Olga? Como ela está envolvida nisso?" Guilherme responde: "Ela descobriu através do soldado Peixoto,
mas pediu para ele ficar calado por medo do pai perder o cargo. Respirando fundo, Danilo diz: "A gente tem que denunciar eles. E agora?" Guilherme retruca: "Não será tão fácil assim. Nós temos uma testemunha apenas. Precisamos de uma prova cabal. Algo que vamos dar a certeza de que o delegado está envolvido até os dentes nisso tudo." Como se uma lâmpada surgisse em sua cabeça, Danilo diz: "Eu tenho uma ideia." Minutos depois, Peixoto leva um susto quando Danilo se aproxima dele. Aos risos, Danilo diz: "Fique calmo, soldado. Eu vim em paz." Nervoso, Peixoto fala: "Do que o senhor precisa?" Danilo responde: "Eu quero ter uma conversa muito séria com você. Eu fiquei sabendo de umas coisas, e eu quero saber se é verdade." Peixoto questiona: "Sobre o quê?" Danilo responde: "Não seja ingênuo. Eu sei que você denunciou o delegado para o Guilherme. E fique tranquilo, eu não vou contar para ninguém. Só estou aqui para te ajudar a encontrar provas concretas contra ele." Peixoto retruca: "Eu mesmo já tentei encontrar alguma prova. Eu nunca consigo encontrar nada." Danilo diz: "Mas eu sei como você pode criar uma prova." Com os olhos arregalados, Peixoto questiona: "É mesmo? E como?" Danilo responde: "É muito simples. Você vai fazer com que a Olga entregue o próprio pai." Dias depois, Peixoto marca um encontro com Olga, e quando ela chega, pergunta: "O que foi, soldado? Eu não posso perder muito tempo com você." Nervoso, Peixoto responde: "É um assunto muito sério. O seu pai corre muito perigo." Em choque, Olga questiona: "Como assim perigo? Ele está bem?" Peixoto responde: "Ele está bem sim, por enquanto." Desesperada, Olga pergunta: "Então o que está acontecendo? Você está me deixando nervosa." Peixoto responde: "Eu recebi um bilhete anônimo de que os pilantras que fugiram estão ameaçando denunciar o seu pai." Boca aberta, Olga diz: "Isso não pode acontecer. Se isso vier à tona, ele vai perder o cargo dele. E eu vou ficar na rua da amargura." Peixoto retruca: "Por isso eu vim falar com a senhorita. Só você pode ajudar o seu pai." Olga questiona: "Como?" Peixoto responde: "Você tem que tentar convencer o seu pai a ir atrás deles. Se ele prendê-los de novo, vai ser muito mais fácil falar que estão blefando, por causa da dor no cotovelo. Mas se eles continuarem soltos, a culpa de Terêncio cairá como uma luva." Com um sorriso no rosto, Olga diz: "Soldado, você é muito mais esperto do que eu imaginei." Momentos depois, Olga vai até a delegacia e Terêncio pergunta: "O que você está fazendo aqui? Eu já te falei que eu não quero que você venha aqui em horário de expediente." Olga retruca: "Papai, o assunto que eu tenho para falar é mais importante do que qualquer outra coisa." Surpreso, Terêncio pergunta: "O que pode ser de tão importante?" Olga responde: "Papai, o seu cargo está correndo um grande perigo. E se você não agir agora, vai deixar de ser delegado." Em choque, Terêncio pergunta: "Do que você está falando?" Olga responde: "Eu fiquei sabendo por fontes seguras de que os vigaristas que fugiram daqui estão querendo colocar a boca no trombone." Peixoto pergunta: "Como você sabe disso?" Olga responde: "Isso não interessa. O que interessa é que eles vão colocar tudo a perder." Furioso, Terêncio diz: "Mas eles me garantiram que iam ficar de bico calado. Eu só deixei eles fugirem com essa condição, de esquecer o meu nome. O que mais eles querem?" Olga responde: "Eu não sei. Talvez o dinheiro tivesse acabado." Nervoso, Terêncio retruca: "Se tivesse acabado, eles teriam mandado mensagem direta para mim. Não me ameaçar por terceiros."
Eu não sei o que fazer. Determinada, Olga fala: Papai, eu acho que você deveria ir atrás deles e prendê-los novamente. Terêncio pergunta: Por quê? Isso seria inútil. A polícia já está atrás deles. E se eu encontrá-los, vai ficar muito mais suspeito. Olga retruca: Mas se eles ficarem soltos, eles vão colocar a culpa em você. Terêncio diz: Mas se eu prender eles, eles vão me culpar do mesmo jeito. Olga fala: Mas se eles falarem que você foi o responsável pelo rapto do Tonico, você pode dizer que eles estão blefando. Afinal, você prendeu eles 2 vezes. Eles vão querer fazer de tudo para jogar a culpa em você. Com um sorriso no rosto, Terêncio comenta: Isso é perfeito. Eu tenho que prender eles. Assim ninguém vai acreditar que eu estive envolvido no rapto do moleque. Nesse momento, um homem entra na delegacia e Terêncio arregala os olhos de medo. Confusa, Olga pergunta: Quem é esse, papai? Terêncio responde: Ele é o chefe de segurança. Ele é o meu chefe. Nervosa, Olga pergunta: Você chegou agora? O secretário responde: Se a sua intenção é me perguntar se eu ouvi o que vocês falaram, a resposta é sim. Terêncio começa a suar de nervosismo e fala: O senhor não pode levar a sério o que nós falamos aqui. Era apenas uma conversa entre pai e filha. O secretário retruca: Mas eu ouvi o suficiente para ter certeza que as denúncias que eu recebi são verdadeiras. Em choque, Terêncio questiona: Que denúncias? O secretário responde: Como você deve saber, eu já estava investigando o caso do rapto do menino Tonico. Já tinham algumas suspeitas sobre o senhor. Mas esses dias eu recebi uma denúncia muito forte e resolvi vir aqui pessoalmente falar com o senhor. E quando eu chego aqui, veja só, essa menina me trouxe as provas. Terêncio olha para Olga e ela fala: Como eu poderia saber? Eu estava preocupada com o senhor. Desesperado, Terêncio pergunta: Mas o que vai acontecer comigo? O secretário responde: Claramente, eu não posso permitir que você continue no cargo de delegado. A partir de hoje, eu colocarei um substituto no seu lugar, até eu terminar as minhas investigações. Tentando não chorar, Terêncio pergunta: Quem vai ficar no meu lugar? Nesse momento, Peixoto entra na delegacia e fala: Sou eu, soldado Terêncio. Perdendo a consciência, Terêncio desmaia, enquanto Olga fica boca aberta, tentando não piorar a situação. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você, aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.